Bem-vindos ao ambiente de estudos do Mediaula. Entramos em mais um módulo de medicina preventiva, que é o módulo, né? Coisa feia, modo? Não dá, né, doutor Sérgio? Então, que é o módulo, não precisa corrigir não, tá, produção? Pode manter aí, a galera tá em casa. Então, é o seguinte, é um dos módulos, na verdade é o módulo mais cobrado. Você vai olhar as porcentagens lá na apostila, você vai ver que é o módulo mais cobrado, que é a parte de políticas de saúde. E hoje nós vamos colocar aqui a parte de evolução histórica do sistema de saúde brasileiro, a evolução histórica da saúde no Brasil, para você entender como que tudo isso começou, como que era o sistema de saúde brasileiro lá atrás, no começo do século, em 1900, como foi na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, até a criação do SUS. Você vai observar que você não vai precisar fixar. Você vai entender pelos momentos históricos. Você vai entender, por exemplo, que na época da ditadura militar, então foi na década de 60, claro que a ditadura colocou tudo debaixo dos braços. Você vai entender que na época de Getúlio Vargas, então 40, 30, 50, teve o quê? O populismo. O Brasil tinha o populismo, é típico dessa época. Então, queria-se trazer a organização do sistema de saúde para dentro do Estado. E antes não tinha. Ok? Então, nós vamos discutir isso. Então, sou o doutor Sérgio, oftalmologista pela Santa Casa e o responsável aqui pela parte de medicina preventiva, tentando facilitar essa vida para vocês. Então, começa a primeira aula, o que devo saber sobre política de saúde. Então, a primeira parte, evolução do sistema de saúde no Brasil, é cobrado, mas não é tanto, ok? Depois, implantação do SUS, aí vem os princípios e por aí vai, isso aí é bastante cobrado. Lei Orgânica da Saúde também muito cobrado, com cada um dos tópicos, a gente está com aula muito bacana sobre isso. Lei 8.142 também muito bacana. Pacto da Saúde não tanto, e aí essa parte está despencando em muitos concursos, né? PSF, atenção básica, unidade básica de saúde, abordagem familiar e por aí vai. Tudo isso a gente vai abordar dentro do módulo de políticas de saúde, e eu te garanto, na hora que você sair desse módulo, tanto vendo as aulas quanto as apostilas, você vai estar muito bem preparado para a sua prova, fazendo as questões também, né? Beleza? Tópicos relevantes dessa aula, da aula de hoje. Sistema de saúde brasileiro, década a década. Criação do INPS, do INAMPS. Então, em muitas cidades, o termo INPS ainda é utilizado, né? Já se extinguiu há décadas e décadas, mas o negócio era tão famoso na época que se usa o termo ainda em INPS em muitas cidades do interior. Reforma sanitária lá na década de 70 e a famosa 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vamos colocar assim, foi como se fosse a precursora do nosso SUS. Pronto, vamos começar no sistema de saúde até o início do século XX, tá? Como que era? Era assim, ó. Né? Era as Santa Casas, era o atendimento no médico, o médico na sua casa, o médico no consultório, era as ajudas assistenciais por igrejas ou entidades de caridade. O Estado não participava, não tinha nenhum apoio do Estado para o sistema de saúde do Brasil. Então era assim que era no começo do século, gente. Hoje tem isso aí de SUS, o SUS paga tudo, o SUS, todo mundo querendo que o SUS cuide de cento e tantos milhões de pessoas. No passado, não tinha, era cada um por si. Ok? Então era assim. Então, no começo do século lá, né, Afonso Pena, Rodrigo Alves, Hermes da Fonseca, né, presidentes lá do começo do século passado, nenhum, né? Então eu coloquei eles aqui para representar o Estado não participava da saúde do brasileiro, não contribuía com nada. Então era entidades de caridade, igreja, era pagando o médico, era a Santa Casas, era assim que funcionava, ok? Então tá aqui Santas Casas, as igrejas, as entidades de saúde e o consultório médico, tá? Então você tinha dinheiro, você pagava o médico, você não tinha dinheiro, você tinha que ir para essas setores de caridade como Santa Casa ou ajuda de igreja por aí. Era assim que funcionava. O que tem que lembrar, Sérgio? Não tinha participação do Estado, zero participação do Estado. Aí o que aconteceu? Ah, tá aqui, só um resuminho para você. Ó. Então, instituições de caridade sustentada por doações ou pela igreja, médico em serviço privado, o Estado não provia assistência e saúde. Ponto. Isso aqui é o que você tem que lembrar para o sistema de saúde brasileiro até o início do século XX. A gente vai para a década de 20. A década de 20 já começa a melhorar um pouquinho para o trabalhador. O que acontece? Um tal de Eloy Chaves, tá? Ele é de São Paulo, ele cria a lei que chamou a Lei Eloy Chaves
para criar os institutos de aposentadorias e pensões, ok?